Georgina Business Park apresenta Rio Preto Business. Adriana Neves é uma personalidade já conhecida na cidade. Ela é presidente da ACIRP, a Associação Comercial e Industrial de Rio Preto. A Adriana tem um grande conhecimento sobre as questões do município. A Adriana é, na verdade, a representante da indústria e do comércio aqui de Rio Preto. Por isso, Adriana, eu acho que você é a pessoa certa para dizer para a gente quais as vantagens de se investir em Rio Preto e se existem vantagens com relação à capital, por exemplo. Bom, Débora, logisticamente nós temos uma vantagem enorme. Nós estamos no entroncamento de duas das principais rodovias do Brasil, a BR-153 e a Washington Luiz. Então isso, em relação a estar na capital, não faz muita diferença. Nós estamos com muita facilidade logística. E Rio Preto tem inúmeras vantagens para os investidores. E eu costumo dizer que Rio Preto é a bola da vez. O Vale do Paraíba já aconteceu, Ribeirão já aconteceu, a região de Campinas, Sorocaba, Votorantim. E agora nós estamos recebendo realmente grandes investimentos, grandes empreendimentos em São José do Rio Preto. E a cidade está preparada? Bom, Débora, claro que com um crescimento desse, nós temos vários desafios. O principal desafio é gente. Nós temos que preparar todas essas pessoas para ocupar esses cargos todos e para crescer junto com a cidade. Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, capacitada e motivada. Esse é o desafio da década. A vocação de Rio Preto certamente passa pela prestação de serviços e pelo comércio. Rio Preto tem características interessantes, nós temos pilares de desenvolvimento econômico muito bem distribuídos. Se a gente não depende de um pilar específico, da indústria ou do agronegócio ou mesmo do comércio, a gente está mais isento de crises possíveis. Então a gente tem que formar gente para ocupar esses cargos. Capacitação técnica é muito importante. Nós temos uma ETEC com 2.500 alunos, uma FATEC também com muitos alunos e várias faculdades e universidades sim se preocupando em formar essas pessoas. Quais são as áreas mais promissoras aqui de Rio Preto no momento? Bom, Rio Preto tem uma economia muito forte ligada à prestação de serviços, principalmente porque nós temos uma saúde muito forte que atrai muita gente para a gente poderia até chamar de um turismo de saúde, né? Que a palavra turismo parece não combinar com saúde, mas na verdade é só técnico. As pessoas vêm para se tratar, os familiares vêm junto, compram nas nossas lojas, comem nos nossos restaurantes, utilizam dos nossos serviços. A gente então atrai cerca de 1 milhão de pessoas em Rio Preto, além dos nossos 480 mil habitantes. E, Adriana, de que forma esses novos empreendimentos eles podem movimentar a economia da cidade? Bom, primeiro a construção civil diretamente e depois, tendo empreendimentos como estes chegando na cidade, você estimula novos empreendedores é um círculo virtuoso que se cria, né? São novos empreendimentos, a economia da construção civil é a primeira a ficar aquecida, que gera emprego, emprego gera renda, renda gera consumo e consumo gera mais renda. Adriana, o que, na sua opinião, faz de Rio Preto a segunda cidade, a melhor cidade para se viver? Bom, nesse índice Firjan, que colocou Rio Preto como segunda melhor cidade do Brasil, leva-se muito em consideração emprego, renda e saúde. Não tem a menor dúvida que esses realmente são índices que tornam Rio Preto uma cidade muito atraente também para se investir. Mas Rio Preto é uma cidade, como eu disse, como ela tem os pilares de desenvolvimento econômico muito bem distribuídos, ela tem uma empregabilidade muito alta. A gente não tem índice de desemprego em Rio Preto. Isso já é bom. A nossa renda per capita é alta, é quase R$22 mil o nosso PIB anual. Então é alto também. E como a gente falou muito das coisas boas, eu queria agora só que você dissesse quais são os pontos falhos ou as lacunas, como você mesmo falou. O principal desafio, que hoje é a nossa lacuna, realmente é a preparação de gente para a próxima década. Eu acho que o que a gente tem que focar agora é isso. O poder público tem que continuar se preocupando, sim, em
trazer novos investimentos, em ter políticas industriais. Nós temos alguns desafios como a melhoria do centro, a expansão da revitalização da área central, como a reforma do calçadão. Rio Preto carece ainda de um centro de convenções, porque Rio Preto tem uma vocação para eventos também. E depois tem outras demandas que a Associação Comercial pleiteia, né? Que é um mini distrito não só industrial, mas ligado à logística também, a internacionalização do aeroporto, a revitalização do calçadão, como eu disse, a flexibilização do horário do comércio, para que o comércio de rua possa ter mais competitividade em relação aos shoppings e poder ficar aberto até mais tarde. Mas posso te dizer que a gente está muito bem. Rio Preto tem recebido muitos investimentos de empreendedores e também do poder público. Queria até te deixar de presente o livro que a Associação Comercial fez, São José do Rio Preto Desenvolvimento e Negócios, que tem aí todos os índices econômicos de Rio Preto e que ajuda a vender nossa cidade. Os números da cidade. Os números da cidade, para mostrar como Rio Preto aí é uma cidade boa para se investir e para se viver. E Adriana, se alguém estiver assistindo a gente e pensar, puxa, eu sou uma pessoa qualificada, quais as áreas que receberiam melhor essas pessoas? Sem dúvida, a área de serviços mesmo e comércio hoje. Serviços de modo geral? De modo geral. Nós temos uma área que está se desenvolvendo muito, que ainda carece de gente, que é a área de tecnologia. Rio Preto tem mais de 200 empresas relacionadas a software, a tecnologia, por isso que nós vamos ter o Parque Tecnológico. O Partec é uma entrega importante que Rio Preto recebe agora, que até era uma luta, e isso vai atrair novas empresas de tecnologia e de software para Rio Preto. E só para a gente encerrar, a questão da sustentabilidade, como é que Rio Preto trata isso? Olha, Rio Preto tem mais área verde do que a média do Brasil. É uma cidade interessante porque as grandes avenidas elas são bem arborizadas. Claro que ainda tem muito para melhorar em relação à consciência do verde, mas nós acabamos de receber a boa notícia que foi decretada o projeto de lei da Floresta do Noroeste Paulista, que é uma área que vai ser preservada dentro do antigo IPA. E as pessoas às vezes pensam muito em sustentabilidade só como um meio ambiente. E para as empresas, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar em ética, lucro, porque empresa nenhuma se sustenta ao longo do tempo se não tiver lucro. Não adianta ter hipocrisia, né? Claro. Responsabilidade social e ambiental. Hoje as empresas estão muito alinhadas em Rio Preto em relação a este caminhar. Mesmo que elas não estejam absolutamente enquadradas nesses 4 pilares, elas estão caminhando muito bem. Muito obrigada pela sua entrevista e bom trabalho para você. Obrigada. Siga dando continuidade a esse teu trabalho. Obrigada, Débora. Foi um prazer. Georgina Business Park apresentou Rio Preto Business.